Vamos falar sobre direito de família. Rende novela, rende peça de teatro e rende muita confusão na vida real também, né, doutora Sandra Daniotti? Meu Deus, cada história que a gente ouve. Nossa, e o pior é que assim, a arte imita a vida ou a vida imita a arte, né? Porque acontece nas melhores famílias. Pois é, eu tenho uma amiga que escreve novela, ela falou que o que ela escreve é sempre mais suave do que o que ela vê na vida real. É verdade. Porque se o telespectador também ficar só assistindo aquelas tragédias e tudo, tem que ter um pouco de cômico, um pouco de alegria também, né? Claro. Porque é a novela, mas infelizmente representa o que acontece na vida das pessoas. Tá. E aí, a gente que é operador do direito, né? Nós que somos operadores do direito, a gente se confronta com isso todos os dias. Faço uma ideia das histórias. Vamos para as perguntas do pessoal de casa? Vamos lá. Então vamos lá. Sobre direito de família, a pergunta da Joana é a seguinte. Vivemos em união estável por 16 anos sem oficializar. Só temos filhos do primeiro casamento. Compramos 2 imóveis e tudo só em nome dele. Ele morreu recentemente e os filhos dele me ignoram. Tenho direito? Regina, você acabou de falar sobre essa questão de a arte imita a vida. Isso. E essa é uma realidade. Então, assim, as pessoas às vezes convivem, dizem assim, olha, não, o que importa é o amor, é o companheirismo, então a gente não vai oficializar a nossa união. Esse é o problema. Por quê? Porque quando há um falecimento, e hoje nós nos deparamos com uma doença que é muito séria, que é a questão do Alzheimer, a demência, a senilidade. Então, as pessoas, o que acontece? O companheiro ou a companheira acaba cuidando do outro sem oficializar essa união. Há filhos do outro casamento. E aí, quando acontece isso, o que você precisa fazer o quê? Essa pessoa já não tem mais condições de responder por ela mesma. Então, precisa de uma ordem judicial, nomear um curador. E aí, a família acaba interferindo e diz assim, não. Então, assim, quem manda agora somos nós, então você fica à parte. E aí, a companheira ou o companheiro que ficou durante todo aquele período acaba, inclusive, tendo que desocupar o imóvel. A casa que foi do casal. Do casal. E esse caso não são poucos. Então, veja, o que tem que fazer nesse caso? Reconhecimento de união estável. Ah, mas com o falecimento dele já? Sim, chama-se pós-mortem. Então, mesmo que tenha falecido, vai comprovar através de documentos e testemunhas que viveu em regime de união estável durante 16 anos, com todos aqueles comprovantes de moradia, correspondências, fotos. Fotos valem? Foto vale. Aqueles aniversários, jantares, viagens, exatamente. E os comprovantes de pagamento de viagem, os presentes, as fotografias com todos aqueles amigos, aniversários, a comprovação de que você contratou um buffet para fazer aquela festa, todos os que estavam presentes. Ah, então, quem são as testemunhas? As testemunhas. Então, direito de família é um pouco complicado, porque assim, as testemunhas são quem? Aquelas pessoas que convivem nesse meio que é bastante restrito, familiar, íntimo. Mas nós temos, por exemplo, uma pessoa que auxilia o lar, uma faxineira. Porteiro. Né? Quem mais? Até a pessoa que entrega as cartas, né, do correio, se você souber quem é e conseguir o nome. O médico, o enfermeiro, o farmacêutico da farmácia do supermercado, pessoas que estavam no seu convívio, o açougueiro, que vem trazer as carnes da sua casa. Uma pessoa nessa situação às vezes vai, entrega, sabe quem é que paga, quem cuida, né? E assim, amigos, pode ser nesse caso, familiares inclusive. Então o juiz diz assim, olha, eu preciso de declarações de pessoas que não têm essa questão de intimidade, laço de consanguinidade. Muito bem, então, mas se não tem outra prova, vai essa. Tá. É o que eu digo. O que nós temos? Tem o meu filho, que é o do primeiro casamento. A funcionária da casa. A funcionária, minha irmã. Vão essas pessoas, mais juntadas às outras provas. Porque tem que ouvir, tem que comprovar. Porque, infelizmente, Regina, a triste situação é que os filhos, na verdade, veja que aí ela diz que comprou 2 imóveis. Então, se ela não fizer essa comprovação da união estável, ela não vai ter direito nem sobre os 2 imóveis que adquiriu nessa constância da união. Então, tem que fazer para pleitear
o seu quinhão, porque ela é meeira, porque hoje nós temos, ela se iguala como se casada fosse, mas tem que ter o reconhecimento. E como é que funciona? Via cartório? Não, é via judicial. Porque tem que ter um julgamento, vai ser por sentença, aí ela vai ter todo o direito. Veja, essa pergunta foi muito importante, respondemos várias coisas. Reconhecimento de união estável, pós-morte, e tem o direito de reivindicar sobre os bens adquiridos na constância dessa união. Perfeito. Ótima pergunta da Joana, tomara que ela, né, seja bem sucedida na solução da questão dela. Ana Lu, fui traída, exposta a vexame e dor. Apesar de ter todas as provas, ele diz que não tenho direitos. Cabe divórcio e dano moral pela traição? Cabe o divórcio, se assim ela quiser. Porque assim, a pessoa às vezes tem uma traição, acaba perdoando. O que eu digo é o seguinte, Regina, quando chega no escritório de advogado, quando procura a justiça, é porque já tentou todas as formas possíveis e não tem uma conciliação. Até se tenta, mas são raros os casos. Mas tem o direito? Tem o direito de ingressar com o divórcio. Por quê? Porque não há mais essa cumplicidade, já não há amor, o cristal quebrou, né? Então já não dá mais para colar, não dá mais para reatar, não dá mais para retomar a vida. Então, vida que segue, mudar as coisas, entrar com o divórcio. Agora, a questão da traição, que é uma dor, como ela disse, um vexame, me preocupa assim, quando diz vexame, significa que essa história da traição ultrapassou os limites das quatro paredes, a família interna. Então, outras pessoas souberam, redes sociais, no trabalho, os amigos, os companheiros de jogos, etc. e tal, de festas e tudo mais. Esse é o vexame. Causou dor, causou vergonha? É possível, sim. Danos morais. Danos morais. Mas vale a pena? Então, há entendimento de que, na verdade, acabou, não existe mais essa cumplicidade e o amor, acabou, então o juiz não aplica. Há juízes que aplicam 15 mil reais, 20 mil, como 300... danos morais. Como danos morais, tá? Então, seria, assim, uma indenização pela dor que a pessoa sente, pelo vexame que ela passou. O que se analisa? Analisa a situação em que a pessoa foi colocada. Né? Então, tipo assim, colocou na rede social, lá, o amante, um namorado, fora o casamento. Então, colocou a pessoa essa situação vexatória. Expôs. E se a pessoa for pública, pior ainda, né? Então, o dano moral, ele é avaliado, ele é equilatado de acordo com o dano causado, que é um dano interior. Tá. Então, para discutir isso, né? O tribunal às vezes não dá, é muito difícil, a gente sempre pede, porque é justo, a pessoa causou. Mas o que é importante? Que tem o direito, e tem o direito inclusive de pedir a divisão dos bens. E há casos, eu vou dizer mais, que se torne sustentável a manutenção da pessoa após descobrir a traição. O que isso significa? Então, o que se pede? Não, você descobriu que o seu companheiro, o seu marido, sua esposa traiu. Tem condições de manter uma vida em comum? Na mesma casa? No mesmo lar? Não. Então, o que você faz? Você já pede aquela antiga separação de corpos. É possível hoje que ela antecede a ação de divórcio. Então, lá, não é mais possível manter essa relação do casal, né? A manutenção dos dois no mesmo lar, debaixo do mesmo teto, para preservar a integridade física e moral. Sanidade, exatamente. Moral. Então, você pede e junta o quê? Junta e-mail, fotografia que viu, inclusive as mensagens de texto, que hoje é muito comum, printar e juntar fotografias, essas redes sociais todas que a pessoa acaba divulgando, ou declaração, né, de alguém que viu. E olha, Regina, tem pessoas que não têm limite. Então, assim, por exemplo, vai para um motel, vai fazer uma viagem com a pessoa e debita no cartão de crédito, na conta. Do casal. Do casal. E aí a companheira ou o companheiro tem acesso. Quer dizer, quem gosta de ver uma situação dessa? Né? E aí a pessoa diz, não é nada disso. Quer dizer, é complicado. Tá. Então, assim, não é mais possível separação de corpos com o divórcio. E os bens, como é que fica? Eu tenho direito? Claro que tem. Porque aquela lavagem mental diz assim, não, você não vai ter direito, olha, você vai perder tudo. Não é bem assim. Tá. Né? Próxima pergunta do Mauro.
Uma pessoa pode ceder o financiamento do imóvel do Minha Casa Minha Vida para sua companheira? Olha que pergunta bacana. Essa é uma questão que às vezes a pessoa diz assim, olha, eu tenho um imóvel financiado, mas e aí, vamos separar, como é que fica essa questão? E principalmente do Minha Casa Minha Vida, que ele é financiado e tem um fundo social que garante esse desconto para comprar, né, nessa Minha Casa Minha Vida. Aí a pessoa vai se separar e pode transferir esse financiamento. Então já na lei deste financiamento... Já está previsto isso? Já está previsto que vai ficar com quem tiver a guarda dos filhos. E se não tiver filhos? Se não tiver filhos, ele pode decidir, pode até deixar, fica em comum, ou deixar com aquela pessoa que vai se manter no imóvel. Tá. Pode sim, mas tem que deixar isso tudo muito claro e no divórcio ficar constatado e comunicar, né, a empresa que fez o financiamento de que a pessoa vai permanecer no imóvel. Mas é possível então? É possível sim. Mais uma pergunta da Sônia. Dívidas adquiridas em união estável por um dos companheiros podem ser divididas com o outro? Esta é outra questão de briga, hein? Chega na hora da separação, você vai dividir o quê? Ônus e bônus. Então, você vai dividir o patrimônio que você tem e divide as dívidas também. Ah, mas a questão é assim. Ah, mas doutora, é o seguinte, ele fez a dívida para construir a casa para a mãe dele. Não tem nada, eu não tenho nada a ver com isso. Concordo. Então, ela não vai assumir uma dívida que ele fez para reformar a casa da família dele, da mãe, do pai, do sobrinho, sei lá. Então, o que você faz? Como é que você prova isso? Através de documento. Então, diz assim, olha, fotografa a casa, pega o financiamento, diz, olha, não entrou nada na nossa casa para isso. Então, se você que fizer, conseguir provar que aquele valor que ele colocou dívida, porque estão juntos, né? Claro. Que aquele valor da dívida foi em prol somente de uma das partes, então ele vai assumir a dívida que diz respeito a ele. E pode ser feito isso em acordo judicial? Sim. Então lá, que fulano de tal assume as dívidas contraídas perante o banco tal, para a construção de casa para a sua avó, mãe, etc. Mas tem que constar isso, sabe, Regina? Porque senão depois ela vai pagar a dívida, ou ele. Tá, então tem que ser tudo muito bem explicadinho. Muito bem explicadinho, em cláusulas, tudo certinho. Mais uma pergunta da Nádia. Moramos juntos há 14 anos. Ele me pediu para deixar o trabalho e cuidar do lar. Tem 2 meses que descobri que ele está em outro relacionamento. Quero separar, mas não consigo pagar as contas da nossa casa. O que devo fazer? É bem parecida com a outra pergunta, só que a questão é o seguinte. Ele sai da casa, ela não trabalha, porque ele pediu para que ela deixasse o trabalho. Então, se deixou o trabalho, não vai ter meio de subsistência. Uhum. É muito injusto essa coisa, porque a pessoa tem 40 anos, 45 anos, 50 anos, se separa, mas ele impediu que ela trabalhasse. Ela está fora do mercado de trabalho. Exatamente. Como que vai voltar para o mercado de trabalho de uma hora para outra, né? Então, o que ela deve fazer imediatamente? Fazer um relatório de todas as despesas que ela tem da casa, porque tem IPTU, luz, tudo, net, telefone, supermercado, gás, exatamente, a faxina, a gasolina, às vezes tem que levar os filhos para a escola, tem que abastecer o veículo, tudo, né? E tudo, tem que colocar tudo. Então diz assim, olha, eu não tenho condições de pagar, ingressa com uma ação de alimentos imediatamente, neste caso. Não consigo pagar as contas de nossa casa, porque aí às vezes o que o outro pretende é minar essa sua capacidade para dizer, olha, eu estou saindo porque eu não tenho condições de pagar nada, então eu vou sair e larga tudo para trás. Não é bem assim, não. Então, se a iniciativa foi dele de entrar num outro relacionamento, ingresse com a ação de alimentos e depois ingresse com o reconhecimento e dissolução de união, mas já de imediato, a ação de alimentos que ela é necessária e primordial para a sua subsistência e pagar as contas da casa. Alimentos são todas as despesas da casa. Exatamente. Aquela listinha lá que a gente falou de tudo. Aí você diz assim, tem crianças, por exemplo, só para... Tem crianças que, por exemplo, vivem numa situação mais abastada. Então, por exemplo, tem o motorista particular, o balé, o judô, o clube e outras atividades extras. Certo? Tem as festinhas, presentes de aniversários dos coleguinhas. Então, você diz assim, não, mas isso não são alimentos. Alimentos engloba todas as necessidades, as básicas e as necessárias para a sobrevivência. E a manutenção da condição existente hoje. Então, o que tinha
quando o pai e a mãe moravam junto e um deles, o pai, custeava, né, houve a separação, deve ser mantida esta condição que a criança tinha anteriormente. O mesmo padrão? O mesmo padrão de vida. Tá. Já tem jurisprudência forte nesse sentido. Mais uma pergunta. Dora. Nome bonito, né, Dora? Sim. Quais são os procedimentos corretos para que eu faça um testamento? Como devo proceder? Então, no caso de testamento, você precisa, primeiro, levar todos os bens que você tem, se é que você quer deixar para alguém já. Tem que ter as testemunhas. Se for testamento particular, que é o que você faz, né, muito simples, você tem que ter um número no mínimo de 3 testemunhas. E aí sempre reconhecendo firma e tudo mais, levar os documentos e o nome daquelas pessoas que serão o seu beneficiário. E tem que nomear um testamenteiro. Então, você tem que ter uma pessoa... Ah, é complicado, doutora Sim, Sandra. porque tem que saber, a pessoa tem que saber quem é que vai ser o testamenteiro, porque no caso, o testamento só tem validade quando? Com o falecimento daquele que está testando. Que vai doar. Que vai doar. Então, a pessoa tem que ter alguém que vai dizer assim, olha, opa, ele faleceu, mas ele deixou um testamento. Esse é o testamenteiro? Esse é o testamenteiro. Pode ser uma pessoa da minha família? Pode ser a pessoa que você mais confia. De preferir, e não pode ser aquela que vai ser beneficiada. Tá. Entendeu? Tá. E com testemunhas. E eu posso doar todo o meu patrimônio ou metade eu posso doar, outra metade não? Você tem que... Ninguém pode ficar nu, né? Para vestir o outro. Tá. Então, assim, a lei prevê que você pode doar uma parte que é disponível. Então, 50% daquilo que é seu é disponível, você pode doar. Os outros 50% você não pode prejudicar terceiros. Que são os meus herdeiros. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho uma filha. O meu patrimônio, caso eu não queira que seja todo dela, eu posso doar metade. A outra metade é dela por direito. Sim, já é dela por direito. Isso é bom para proteger os filhos? Eu acredito que sim, deve fazer. A gente não gosta de pensar na morte, né? Mas é a única coisa que é certa na vida, infelizmente. Exato. Então, se você deixar... E se é que existe um plano... Né, para quem acredita, outro, né, o superior, outro plano. E que a pessoa vai ficar desassossegada porque vai pensar, trabalhou a vida inteira para construir tudo aquilo, para deixar a família bem e de repente é uma briga e deixar um sem nada, o outro. Então é melhor já deixar e descansa em paz, não é assim? Sem dúvida. Infelizmente. Doutora Sandra Daniotti, que sabe tudo, explica. Eu gosto quando você olha para a câmera e fala, não é bem assim. Porque a gente tem que falar. Não é bem assim. E você sabe que as pessoas para chegar em mim dizem assim, eu Mulherão. quero porque eu confio nesse seu... Porque não adianta a gente querer agradar as pessoas. Tem gente que não gosta disso, mas tem que ouvir. Pois, exatamente. Alguém tem que dizer, não é? É o que eu falo, alguém tem que te falar isso. E, em geral, quem fala é mulher ativa, não é? Tem que ser, né, Regina? Doutora Sandra tem o Facebook, que é Sandra Daniotti, com 2 T's e I, Sandra Daniotti. E o e-mail da doutora Sandra é sdaniotti@uol.com.br. Quer o telefone dela? Agora anota. 11 3857 5778. 3857 5778. A gente vai comer um bolo da Bema de figo. Gosta de figo? Adoro. Ah, vem sentar com a gente na muito mesa. Obrigada pelo convite. O que você ia falar? Você ia falar, Regina? Não, esqueceu. Você fala na mesa. Falo. Obrigada então, pela oportunidade. Obrigada a você. Daqui a pouco a gente bate papo na mesa. Certeza.